Jesus havia morrido na sexta-feira. No sábado ele permaneceu no sepulcro e no domingo, assim como havia dito, ele ressuscitou. Ainda era cedo quando as mulheres que estiveram ao pé da cruz encontraram o túmulo vazio. Elas não entenderam aquela cena. A tristeza era tanta que não pensaram que Jesus estava de fato vivo, até que ele próprio apareceu e lhe chamou pelo nome. Você consegue se imaginar nessa cena? E se fosse você? Como se sentiria ao buscar o seu Senhor e encontrar uma tumba vazia? Mas o vazio nem sempre significa algo ruim. O túmulo está vazio porque existe vida e a casa está vazia porque nós estamos de mudança. Depois de vencer a morte, Jesus encontrou seus discípulos algumas vezes antes de subir ao céu. Você consegue imaginar o que eles sentiram? A felicidade daqueles que sofreram tanto no dia anterior? E para Pedro, que havia negado o seu mestre, como teria sido largar toda a sua culpa e o encontrar mais uma vez, aquele olhar, o olhar de amor de Jesus? E se fosse você? Como seria a emoção de reencontrar alguém muito querido que se foi? O fim da sua espera e o começo da sua esperança. Algum tempo depois, Jesus subiu ao céu com a promessa de que voltaria. Aos seus seguidores ficou uma pergunta: o que fazer? Eu e você podemos imaginar como seria ter conhecido Jesus face a face. Podemos pensar o que faríamos de diferentes daquelas pessoas, mas assim como eles, nos foi dada uma missão. A missão de pregar o Evangelho a todo mundo e aguardar a sua volta. O que você vai fazer? Como será a sua espera? O túmulo está vazio, pois nós estamos de mudança. O nosso lugar não é aqui. O que você está esperando? Jesus está de braços abertos, esperando pela sua decisão. Só falta você. Escute a voz que te chama, tome uma decisão e viva a esperança de ver Jesus voltar. Uma noite fria, uma pergunta inesquecível e um homem junto à fogueira. O galo iria cantar daqui a pouquinho, anunciando o fim da noite, o fim daquela conversa e a precisão daquela previsão de Jesus que ia esmagar o coração de Pedro. A resposta para aquela pergunta inquisitória foi: não, eu não sou. Há quem diga que o momento mais escuro da noite e mais frio é aquele que antecede o amanhecer, coincidindo o momento final da espera como o mais dramático, o mais tenso e intenso, o que mais exige daquele que precisa ter esperança. Ali, diante da fogueira, Pedro encontrou não só calor e abrigo, mas encontrou a companhia de incrédulos, que é aqueles que chegaram diante dele e forçaram um posicionamento. Não sou. A pergunta mais importante da sua vida, Pedro disse: eu não tenho nada que ver com esse homem. E naquele momento o gelo que tomou conta do coração de Pedro foi tão grande, tão profundo e tão forte que nenhuma labareda do planeta seria capaz de derreter tanta culpa, tanta vergonha e tanto medo. Uma noite fria, uma pescaria fracassada, um homem e a pergunta mais importante da sua vida. Dessa vez, ao olhar nos olhos do seu mestre, o que Pedro ouviu foi: Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? De novo uma fogueira, e não a companhia dos incrédulos, mas um abraço amigo daquele que pode salvar e perdoar porque o seu sangue tinha sido derramado. A cruz ainda fresca, a memória que ainda pairava sobre muita gente, agora no sentido fazia significado para aquele homem que precisava de uma nova conversa. Dessa vez a resposta foi: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Agora o calor que incendeia Pedro não era só de uma brasa que está se esvaindo. Não era de uma fogueira que arrefece com o passar do tempo. O que ficariam não eram cinzas, mas o que incendiou o coração de Pedro foi um calor de dentro para fora.
Pedro conhecera pelo sacrifício que Jesus era mais do que alguém que andava ao lado. Pelo poder do Espírito, o coração dele se incendiou de um fogo por dentro. E a culpa, a vergonha e o medo simplesmente derreteram pelo acolhimento de Jesus. Você me ama, Pedro? E se fosse você? Qual das fogueiras ou em qual das fogueiras você se encontraria? Desculpa, mas eu preciso te dizer. Todos nós passamos pela fogueira da negação. Todos, absolutamente. Não teve momento em que nenhum de nós pudesse olhar para trás e dizer: eu nunca neguei Jesus, eu nunca fracassei nas minhas promessas. E cá para nós, querido, o galo canta para todo mundo. Em algum momento da sua vida você vai ouvir aquele soar inevitável de uma vida que diz: você fracassou sim. Mas olhando para a cruz, eu posso dizer e entender e transmitir pelo resto da vida: a cruz é um sacrifício para fracassados. O que você faria? Você já fez o que os seres humanos fazem quando param perto da fogueira, tentando acolher, ser acolhidos e procurar luz, abrigo e calor perto daqueles que tomaram outras decisões. A primeira fogueira, ela não determina o destino de ninguém, mas o convite para a segunda é determinante. Você passou por uma quando disse: não, eu não o conheço. Mas hoje Jesus te chama a sentar do lado dele e deixar que o calor te acenda de dentro para fora. E te dá a oportunidade de, não importa quantas vezes você disse: não, não sou dele, para agora olhar e dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus olhou para Pedro dias antes e disse: Pedro, você não é tão bom quanto você acha que você é. E numa conversa tensa, quando Pedro foi chocado com a realidade de um mestre que sabe quem nós somos, e não duvide, Deus sabe exatamente quem você é. E o galo foi suficiente para lembrar disso. Mas essa não é uma história de esperança se a gente resumir somente em dizer que Deus sabe quem você é. Pedro está aqui, no seu testemunho da história, à beira da fogueira, para dizer que Deus sabe mais do que quem você é. Deus sabe quem você se tornará quando junto a Ele deixar que o fogo aqueça seu coração. Há um bom tempo antes dessa conversa, alguém viu um fogo em forma de espada que flamejava na entrada do jardim do Éden. Ele não podia nem chegar perto, aquilo era um sinal de que eles não passariam mais por aquela porta que levaria até a árvore da vida. Adão e Eva tinham agora um destino diferente do meu e do seu. Por causa da cruz, eu e você, cada dia que passa, cada onda do mar que chega, cada movimento que marca o tempo, damos um passo a mais para perto de um reencontro. Mas Adão e Eva poderiam ter uma perspectiva completamente diferente, porque naquele dia, cada passo da vida, cada minuto, cada movimento que eles viram é um passo mais distante do Éden que perderam. Tudo isso seria real, e eu digo esmagadoramente real, se não fosse pela cruz. Sabe, quando nós olhamos para essas histórias todas, as nossas histórias se encontram nelas, porque um dia alguém disse uma frase que eu queria compartilhar com você. A vida é a arte de desenhar sem poder usar borracha. É exatamente disso que se trata a consciência da vida adulta. Não é como você parar e escrever na areia, porque ao escrever na areia, um simples toque, o vento, a força do mar faz com que aquele registro se apague. Na sua e na minha vida não é assim. Nós tomamos atitudes, tomamos decisões, agimos, nem todas as nossas ações são conscientes, muitas delas foram impulsionadas pela raiva, e eu certamente falo com alguém hoje que falou muita coisa em um momento de tristeza ou furor que gostaria de não ter falado. Algumas vezes impulsionados pelas memórias do passado, as feridas tomaram palavras como forma e feriram corações. Pedro é testemunha disso. A espada que deveria atravessar, cortar o mal e ser o perfil de um evangelista, quando não são tocadas pelo amor, o medo fez com que ferisse orelhas. Assim a gente faz também. A vida é uma arte de desenhar sem poder usar borracha. Isso faz com que eu e você compartilhamos duas palavras desde que Adão saiu do Éden. Irreversibilidade, sim,
A gente lida com irreversibilidade. Às vezes de uma forma muito mais dramática, às vezes de uma forma que vai tomando forma com o tempo, força com o tempo, mas nós lidamos com coisas irreversíveis o tempo todo. Talvez aquela frase dita por um médico sobre alguém querido: a doença alcançou um estágio irreversível. Mas fora a doença, tem coisas que nós não conseguimos simplesmente mudar. As atitudes foram tomadas, o efeito do tempo e as causas vão tomando uma deterioração e as coisas não têm volta, simplesmente não têm volta. O pecado traz irreversibilidade. Os passos que Adão deu para fora do Éden foram passos aparentemente irreversíveis. Uma outra palavra que lidamos o tempo todo é a inevitabilidade. Sim, a gente fala de inevitabilidade, podemos pensar de coisas inevitáveis como uma enchente que arrebenta com os bens de alguém, faz com que famílias se separam e diante da força da água não há o que fazer. Mas a inevitabilidade, ou seja, coisas que nós não conseguimos evitar, estão diante de nós para muitas coisas. Você não consegue evitar ficar velho, você não consegue evitar que os radicais livres se desdobrem, se desprendam, você não consegue evitar pecar muitas vezes, você não consegue evitar que pessoas vão embora, a gente não consegue evitar despedidas. Irreversibilidade e inevitabilidade pareciam estar presentes na cruz, quando Pedro viu seu mestre declarando para o universo que o amava, enquanto ele, junto da fogueira, fez um esforço danado para dizer que não tinha nada que ver com ele. Mas a ressurreição muda as coisas. Quando a tumba se tornou vazia, quando o mestre saiu andando de lá, e o mais irreversível e inevitável de todos os fenômenos foi vencido. Sim, a morte foi vencida e com ela o pecado também. E nós podemos voltar e agora ter a oportunidade de dizer: sim, Senhor, me dá uma nova chance, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Deus venceu aquilo que a gente não pode vencer. No Éden, Eva ouviu de Deus, junto com seu esposo Adão, uma frase que juntava a irreversibilidade, a inevitabilidade, mais o poder de Deus salvar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma inimizade inevitável. Há uma ferida inevitável e, por que não dizer, irreversível. Mas naquele dia, Jesus estava devolvendo algo que necessitamos e que é o maior bem que a salvação pode nos trazer. Jesus devolveu para a humanidade o amanhã. Passado, presente e futuro. Quando nós falamos desses três conceitos, nós estamos falando só sobre tempo, sobre a cronologia da vida, mas nós estamos falando sobre relacionamentos em essência. Pare um pouquinho e pense comigo sobre como essas palavras se relacionam, inclusive quando não pensamos em Jesus, o nosso Salvador. Ao falar de tempo, nós estamos falando de encontros. Jesus encontrava com aquele seu casal recém-criado no Éden na viração do dia. Ele estabeleceu uma semana de 7 dias, marcando um encontro conosco no final. Portanto, ter essa consciência de como o tempo passa, de como os movimentos se constroem, é também ter consciência das pessoas que estão se movimentando e dos encontros que temos com elas. Mas tem mais ainda que isso. Quando a gente pensa no encontro que temos conosco mesmo, dificilmente a gente vai escapar de revisitar o passado. E aqui há algo tremendamente importante sobre essa nossa história maculada pelo pecado. O passado não pode ser mudado, o passado está no campo profundo da irreversibilidade, da inevitabilidade. Não podemos mudar, não podemos reverter, não podemos evitar. Mas quando eu volto um pouco mais à história e vou revisitar o Éden e a história quando o pecado entrou no mundo, nós vamos perceber que aquele fruto foi comido e não tem mais o que fazer sobre isso. Eva, seu esposo Adão, tiveram a perda de 2 filhos no mesmo dia, um degregado, outro assassinado. Isso não pode ser mudado, não pode ser mexido. Temos um dilúvio que também não pode ser mexido. Temos as histórias de Abraão e as suas tentativas de lidar com uma promessa, assim como os seus descendentes.
a história fracassada, aparentemente, de Sansão, os acertos e erros de Gideão e Davi, que fez uma história maravilhosa junto com seu povo, mas tem um gigantesco porém no meio da sua história. Assim é você e assim sou eu. Deus não muda o passado. Ele nos faz encontrar no passado e olhando lá, Ele fala, levanta a cabeça e olhe mais um pouco. Talvez para aquelas pessoas que viveram antes da cruz, elas tiveram que ouvir, levante a cabeça e olhe mais um pouco para o passado e você vai ver uma criação de um mundo perfeito para o qual voltaremos. Para você, para mim, Deus fala, levanta um pouco mais a cabeça e veja que atrás dos seus erros, atrás das histórias que você não gostaria de ter vivido e muito atrás das coisas que fizeram para você, existe uma cruz no passado ressignificando tudo. Para onde você vai quando tudo dá errado? Para onde você vai quando você se vê inseguro? Os discípulos estavam ali devastados pela esmagadora, realidade de ter visto Jesus partir. Eles viram todos os seus sonhos estraçalhados na cruz e agora a decisão deles era de retomar a sua vida. Pedro diz, vou pescar. Aquilo não é uma característica tão singular daquele discípulo. Sim, ele era pescador, mas nós fazemos as mesmas coisas. Nos momentos de insegurança, no momento em que a gente percebe tudo se desmanchando na nossa frente, o que a gente quer é fazer aquilo que nós sempre fizemos. A gente quer fazer o que é seguro, sabe? Quando você está andando pela estrada e o GPS falha e agora você não quer passar por um caminho novo, você vai fazer o que sempre fez. Pedro voltou para o barco que era a segurança dele, era onde ele sabia procurar felicidade, alegria e contentamento. Pedro deu um passo para trás. E se fosse você? Para onde você iria? O que você buscaria? Qual é o seu caminho de segurança? Pedro voltou para um passado que ele conhecia, mas era um passado de onde Jesus o havia tirado. Enquanto os discípulos procuravam respostas para suas frustrações e para uma vida que precisava ser reconstruída no passado, na segurança do que eles já viveram, Jesus estava na praia, ali. Não dá para saber há quanto tempo Jesus estava ali, mas dá para saber que enquanto eles se degladiavam nas suas próprias emoções, enquanto eles buscavam respostas ou revisitavam todos os momentos do passado, ou talvez até palavras que Jesus havia dito, pensando como seria a vida deles dali para frente, Jesus sabia exatamente o que dizer para cada coração. Como Deus hoje espera você, por onde você passou. Hoje talvez você tenha gastado bastante tempo no trabalho, tenha colocado bastante energia pensando em como você iria ter aquela conversa difícil, como seus planos estão sendo construídos ou o que fazer depois de um luto. Tal como naquele dia, Jesus estava ali na praia, olhando para os seus discípulos, não com uma indiferença de quem assiste os seus filhos tentando e fracassando naquela pesca que não deu em nada, mas olhando para eles e sabendo quais eram as palavras que exatamente tinham a senha que abria e reconstruía o coração de Tomé. Quais eram as palavras que abriam e reconstruiriam o coração de Mateus quando esse encontro acontecesse? Quais palavras iriam tocar João, que iriam tocar Tiago? Qual palavra exatamente seria aquela que falaria com Pedro e o reconstruiria como discípulo? Enquanto Pedro teve o seu momento marcado ao redor do fogo, perto do fogo, esperando o dia amanhecer e o galo deflagrou o seu fracasso, Jesus tinha um outro momento inesquecível para ele, para os discípulos, para você também, porque a melhor parte de qualquer história sempre será a parte onde Jesus aparece. Agora, Jesus os tira do mar e a pergunta é fantástica: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Jesus refaz o passado, porque quando ele chamou 4 deles, foi exatamente no dia que eles tiveram uma pesca, a pesca foi fracassada e a resposta daquele primeiro dia, quando eles foram chamados e tirados daquela vida passada foi: e aí? O que vocês estão fazendo? A resposta de Pedro foi: mestre, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Agora Jesus diz de novo: jogue a rede por outro lado. Quando Jesus dá a ordem e agora ele reconstrói esse passado com uma nova memória, ele está tirando eles do barco pela última vez. Aquela sim
Como ficou famosa uma frase dita sobre esse episódio, era a última noite no barco. Pedro havia voltado para o barco muitas vezes. Ele voltou para o barco e teve que enfrentar uma tempestade com Jesus. Ele voltou para o barco e lá naquele barco ele viveu a experiência de parecer que Jesus estava dormindo enquanto ele lutava sozinho. Pedro dessa vez entrou no barco para ver seu último milagre que o tiraria definitivamente do barco. E se fosse você? Você iria sair do barco definitivamente para viver uma nova vida com Jesus ou iria insistir na sua falsa ilusão de que você é seguro nas coisas que você sempre fez? Pedro estava de mudança. Sim, Pedro agora foi tirado do barco definitivamente para viver uma vida nova com Jesus. Eles saíram do mar, mas o mar agora tem um novo significado. Saíram de lá para encontrar com Jesus e de lá eles seriam enviados para o mundo todo para contar as boas novas de salvação. Querido, querida, a salvação é uma experiência vivida, experimentada e essencialmente compartilhada. Nós saímos dos nossos barcos quando Deus nos tirou, mas agora estamos sendo colocados aos seus pés para sermos lançados para o mundo para dizer que esse Jesus que veio, que sangrou por nós, que deu sentido à Páscoa, é aquele Jesus que vai voltar. Sim, nós estamos agora como quem está na praia, olhando para o vai e vem das ondas, esperando algo que vem do lado de lá. Como um sol que marca o horizonte no amanhecer e se torna inconfundível uma chegada, olhamos também para o momento que ele voltará. Nós estamos de mudança. Essa mudança é muito maior do que uma mudança de ambiente. É uma mudança completa de coração, de perspectiva, para uma nova terra feita para novas pessoas. Pedro saiu do barco e não voltou mais. Ele viveu agora com Jesus para morrer por Jesus e descansa na sepultura aguardando Jesus. Muitos no decorrer da história viveram essa experiência e hoje você é chamado também. Pedro não disse não. Quando teve o momento, a sua chance de recomeçar, ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele ouviu: apacenta os meus cordeiros. E se fosse você? Que resposta você daria quando Deus te chama para a última decisão radical, entregando para você uma nova vida? E se fosse você, insistiria numa rede fracassada que não pega mais nada ou tentando fazer sucesso naquilo que não tem importância nenhuma, ou decidiria seguir Jesus? Os passos de Jesus, eles passam por um novo nascimento, por um crescimento em estatura, sabedoria e graça. Os passos de Jesus passam pelas águas do Jordão. Os passos de Jesus seguem uma cruz quando ele diz: siga-me. Os passos de Jesus terminam na glória eterna. Você está seguindo Jesus? Não desvie dos seus passos. Não desvie do Jordão. Não desvie do crescimento. Não desvie de tomar a cruz. Porque se você seguir onde ele está andando, você vai chegar onde ele chegou. Eu queria perguntar mais uma vez, e se fosse você? Mas você estar aqui me ouvindo já respondeu essa pergunta. Quando alguém perguntar, e nós? Você possa responder: eu, minha casa, nós estamos seguindo Jesus, nós estamos de mudança, nós estamos o aguardando. Foi o seu amor que esqueceu o mal que eu fiz, que carrega a cicatriz do perdão. Foi o seu amor que atirou-se pra salvar, pra morrer em meu lugar. Foi o amor. Rendido em uma cruz, aleluia, ao Cordeiro que morreu, minha vida devolveu. Toda honra, toda glória
acolheu com seu olhar, foi o amor. Foi por seu amor que a tragédia do pecado logo só será passada. Foi o amor. Esse meu Jesus, rendido em uma cruz. Aleluia ao Cordeiro que morreu, minha vida devolveu. Toda honra, toda glória ao Senhor e Salvador. Por seu sangue tenho vida. Sei que posso confiar nas promessas do Cordeiro, pois morreu e ao terceiro dia ressurgiu e está vivo. Está vivo. Aleluia ao Cordeiro que morreu, minha vida devolveu. Toda honra, toda glória ao Senhor e Salvador. Por seu sangue tenho vida. Tenho vida. Foi o seu amor que esqueceu o mal que eu fiz, que carrega a cicatriz do perdão. Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar do pecado. Graças a Ele temos a esperança de uma vida eterna. Mas como ela vai ser? Com a nova revista Esperança, Céu ou Inferno, você vai descobrir o que a Bíblia diz sobre a sua salvação. Peça agora a sua revista Esperança pelo número 1298-244-4449.